Livro George Miller, Autobiografia, capítulo 13, Olhando para o Senhor. 1º de janeiro de 1840, por volta da 1 da manhã, recebi um envelope lacrado com algum dinheiro para os órfãos. A pessoa que o deu estava profundamente endividada e eu sabia que ela havia sido repetidamente solicitada por seus credores para pagamento. Resolvi devolver o envelope sem abri-lo, porque ninguém deveria dar enquanto está endividado. Fiz isso, embora soubesse que não havia o suficiente para cobrir as despesas do dia. Por volta das 8 horas desta manhã, um irmão trouxe 5 libras que acabara de receber de sua mãe. O irmão foi levado a trazê-lo imediatamente. 25 de janeiro. Orei muito esta semana sobre ir à Alemanha para ver certos irmãos que planejam ir como missionários para as Índias Orientais e ver meu pai mais uma vez. Sou levado a ir agora mesmo, em vez de adiar a viagem, porque minha saúde está novamente falhando. Desta forma, continuarei a servir na obra do Senhor e beneficiar a minha saúde ao mesmo tempo. Senhor, impede-me de cometer um erro neste assunto. Desde 2 de fevereiro. Hoje e ontem chegaram quase 9 libras para os órfãos. Que bondade da parte do Senhor enviar esse dinheiro na véspera da minha partida. 9 de março. Durante minha ausência de Bristol, o Senhor não apenas supriu todas as necessidades dos órfãos, mas quando voltei, Ele supriu ainda mais do que havia quando parti. 26 de março. No dia 17 deste mês, recebi a seguinte carta de um irmão que havia sido usado pelo Senhor várias vezes para suprir nossa necessidade. Abre aspas. Recebi um pouco de dinheiro. Você tem alguma necessidade atual da instituição sobre seus cuidados? Eu sei que você não pede, exceto aquele cuja obra você está fazendo. Mas responder quando perguntado parece ser a coisa certa a fazer. Tem uma razão para desejar saber o estado atual de suas finanças. Se você não precisar do dinheiro, outras áreas da obra do Senhor ou outras pessoas do Senhor podem precisar de ajuda. Por favor, informe a quantidade que você precisa neste momento. Fecha aspas. Quando esta carta chegou, estávamos em necessidade. Mesmo assim, respondi da seguinte forma, abre aspas. Embora eu agradeça por seu amor e concorde com você que há uma diferença entre pedir dinheiro e responder quando solicitado, não me sinto à vontade para falar sobre o estado de nossos fundos. O objetivo principal deste ministério é levar aqueles que são fracos na fé a ver que há realidade em lidar somente com Deus. Fecha aspas. Depois de enviar a resposta, orei. Senhor, Tu sabes que por amor de Ti não contei a este irmão sobre nossa necessidade. Agora, Senhor, mostre novamente que há realidade em falar a Ti somente sobre nossa necessidade. Fale com este irmão para que ele possa nos ajudar. Hoje, atendo ao meu pedido, este irmão enviou 100 libras. Agora tenho dinheiro para fundar a escola infantil e para encomendar mais Bíblias. Além disso, os órfãos são novamente abastecidos por uma semana. 7 de abril. Esta noite, recebi a informação de que meu querido pai faleceu em 30 de março. Em nenhum período orei com mais frequência ou fervor por sua conversão do que durante o último ano de sua vida, mas não via resposta às minhas orações. 2 de maio. Nada chegou por 5 dias. Estamos sem um tostão novamente. Em resposta à oração, entraram 5 shillings e 6 pences. E algumas bungigangas foram enviadas. Assim, fomos ajudados neste dia. O Senhor permitiu que 5 dias passassem sem influenciar o coração de ninguém para nos enviar suprimentos. Mas, no momento em que há necessidade real, a corrente flui novamente. 3 de maio. Ontem à noite foi batizado um irmão que no primeiro domingo deste ano veio com sua noiva à capela de Betesda.
nem eram crentes na época. Desde 1º de abril, 41 pessoas vieram até nós para falar sobre suas almas. 10 de maio. Hoje, 5 dos órfãos foram batizados. 26 de maio. Nada havia entrado. Meu outro trabalho me impedia de ir aos orfanatos até às 7 da noite, quando os trabalhadores se reuniam para orar. Um deles havia dado 17 shillings, que haviam sido divididos entre as 3 casas. Com isso, compramos todos os artigos necessários. Agora estamos muito pobres. 27 de maio. Nós nos encontramos para orar às 11 da manhã. Nenhum dinheiro havia entrado, mas havia o suficiente para o jantar em todas as casas. Esta manhã, o último carvão foi usado na casa dos órfãos, infantis dos meninos. O outro orfanato tinha carvão suficiente para hoje, mas não tinha dinheiro para comprar mais. Então, em nosso momento de necessidade, um irmão enviou uma carga de carvão. Planejamos nos encontrar esta tarde para mais oração. Que o Senhor graciosamente envie ajuda nesse meio tempo. Tarde. O Senhor teve misericórdia. Há alguns dias, uma pessoa nos deu vários artigos para serem vendidos em benefícios dos órfãos. Ele nos devia 6 libras e 15 shillings. Esta manhã, pedi ao Senhor que inclinasse seu coração para trazer o dinheiro, ou pelo menos uma parte dele, já que estávamos com tanta necessidade. Assim que eu ia me encontrar para orar com os meus companheiros de trabalho esta tarde, ele trouxe 4 libras. Mas nosso bondoso Pai nos mostrou ainda que ele havia retido os suprimentos por uma temporada apenas para testar nossa fé. Chegou o suficiente para nos abastecer por vários dias. Assim, o dia que havia começado com oração terminou em louvor. Mas devo mencionar mais uma coisa que é ainda mais preciosa. O Senhor começou a trabalhar no coração de vários meninos. Eles querem aprender mais sobre Jesus. 1º de agosto. Alguns dias atrás, um irmão estava hospedado comigo. Ele estava a caminho de visitar seu pai, que não via há mais de 2 anos. Seu pai se opôs fortemente aos passos decididos que seu filho havia tomado para servir ao Senhor. Antes que este irmão partisse, aquela preciosa promessa do nosso Senhor foi trazida à minha mente. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Mateus 18:19. Assim, fui ao quarto do irmão e oramos juntos por uma boa recepção e pela conversão de seus pais. Hoje este irmão voltou. O Senhor já respondeu uma carta da oração. Ele foi gentilmente recebido, contrariando toda a expectativa natural. Que o Senhor agora nos ajude a procurar uma resposta para outra parte de nossa oração. Nada é difícil demais para o Senhor. O pai deste irmão viveu mais 10 anos depois de 1º de agosto de 1840, até os 86 anos de idade. Ele continuou em uma vida de muito pecado e oposição à verdade, e a perspectiva de sua conversão tornou-se cada vez mais escura. Mas finalmente o Senhor respondeu à oração. Este velho pecador foi totalmente mudado, confiou no Senhor Jesus para a salvação de sua alma e tornou-se tão apegado ao seu filho crente como antes se opunha a ele. Ele queria seu filho perto dele o máximo possível para ler as Sagradas Escrituras para ele e orar com ele. 8 de agosto. Esta noite eu estava meditando no 4º Salmo, as palavras no versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Falaram ao meu coração e me levaram a orar por bênçãos espirituais. Enquanto orava, as necessidades dos órfãos foram trazidas à minha mente e orei sobre isso também. Cerca de 5 minutos depois, fui informada de que uma irmã queria me ver. Ela trouxe 1 libra e 10 shillings para os órfãos. Assim, o Senhor gentilmente enviou pouco
para começar a semana. 23 de agosto. Como muitas vezes descobrimos que é o caso, assim é novamente agora. Depois que o Senhor prova nossa fé, Ele, no amor de seu coração, nos dá abundância para a glória do seu nome e para a prova de nossa fé. Ele permite que sejamos pobres e então graciosamente supre nossas necessidades. 29 de agosto. Muito pouco entrou para os outros fundos. O principal suprimento de nossas necessidades tem sido a venda de Bíblias. No sábado passado, não consegui pagar todos os salários semanais dos professores das escolas diurnas. No entanto, não sou devedor a eles porque está entendido que eles não devem recorrer a mim para pagamento, mas ao Senhor. Parecia agora ser a vontade do Senhor que os irmãos e irmãs que trabalham nas escolas diurnas também compartilhassem conosco as provações e alegrias de viver pela fé. Todos nós nos encontramos e depois de eu ter impresso em seus corações a importância de tal assunto, oramos juntos. 5 de setembro. Tão pouco chegou durante os últimos dias, por isso precisamos de pelo menos 3 libras para suprir as necessidades de hoje. Nenhum centavo, no entanto, estava na mão quando o dia começou. À tarde, todos nós reunimos-nos para orar. Alguns professores deram parte do seu próprio dinheiro, mas não foi suficiente. O jantar não poderia ser servido amanhã e não havia dinheiro para comprar leite. Agora observe como o nosso bondoso Pai nos ajudou. Essa noite, uma irmã que vende algumas coisas para nós trouxe 2 libras e 10 shillings e 6 pence. Embora ela não se sentisse bem, ela disse que tinha vindo porque estava em seu coração, que ela não deveria demorar mais. 8 de setembro. Nossas reuniões de oração têm sido uma bênção para nós e nos reuniram mais do que nunca no trabalho. Nós oramos agora todas as manhãs às 7 e nós assim continuaremos, o Senhor nos ajudando até que vejamos sua mão estendida. Precisamos de um fogão em uma das salas de aula e um suprimento de Bíblias e Novos Testamentos. Também queremos ajudar os irmãos missionários que trabalham na dependência do Senhor para suprir suas necessidades materiais. 21 de setembro. Um irmão de Londres me deu 10 libras para serem usadas onde fosse mais necessário. Este irmão não sabia nada sobre o nosso trabalho quando ele veio a Bristol há 3 dias. O Senhor nos mostra seu cuidado contínuo por nós, levantando novos ajudantes. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão decepcionados. Alguns que nos ajudaram por um tempo podem adormecer em Jesus. Alguns podem esfriar no seu serviço ao Senhor. Alguns podem estar tão desejosos como sempre de ajudar, mas não têm mais os meios. E alguns podem ter um coração disposto a ajudar e os meios, mas podem ver que é a vontade do Senhor dar de outra maneira. Se nos apoiássemos num homem, certamente ficaríamos desapontados, mas ao nos apoiarmos somente no Deus vivo, estamos além do desapontamento e além de sermos abandonados por qualquer motivo. 7 de outubro. Já faz 5 semanas desde que encontramos diariamente para orar. Além das necessidades temporais, pedimos graça e sabedoria para nós mesmos na obra, para a conversão das crianças, sobre os nossos cuidados, para a graça para as crianças que já aceitaram o Senhor, para uma bênção sobre a distribuição das Escrituras e para uma bênção sobre a obra da igreja em geral. Nunca, desde que o trabalho começou, tivemos que continuar orando por tanto tempo por fundos sem obter a resposta. O Senhor, no entanto, nos deu graça para continuarmos em oração e Ele manteve nossos corações na certeza de que Ele ajudaria. Agora, em seu próprio tempo, Ele tornou manifesto que Ele não apenas ouviu nossas orações, mas que Ele as respondeu mesmo antes de falarmos. Hoje recebemos das Índias Orientais uma ordem bancária de 100 libras que havia sido enviada há 2 meses, vários dias antes mesmo de começarmos a orar.
que o Senhor me manteve aqui por um bom motivo. Esta noite, fui levado a compartilhar a verdade do Evangelho com alguns que ainda não haviam aceitado Jesus como seu Senhor. Eu imediatamente vi o fruto da palavra, conversei com um homem até por volta das 10 horas, desde que ainda tivesse forças. O Senhor, em sua misericórdia para com eles, me impediu de ir a Trowbridge. 9 de dezembro. Embora nossas provações de fé durante este ano tenham sido maiores do que em qualquer ano anterior, embora tenhamos sido muitas vezes reduzidos ao extremo, ainda assim, aos órfãos nada tem faltado. Eles sempre tiveram uma boa comida nutritiva e os artigos de vestuários necessários. Se alguém pensa que por causa de nossas provações de fé durante este ano ficamos desapontados em nossas expectativas ou desanimamos no trabalho, minha resposta é que exatamente o oposto é verdadeiro. Esses dias foram esperados desde o início. O objetivo principal para o qual a instituição foi estabelecida é que a igreja visse a mão de Deus estendida em nosso favor em resposta à oração. Nosso desejo, portanto, não é que possamos ficar sem provações de fé, mas que o Senhor nos apoie graciosamente na provação e que não possamos desonrá-lo pela desconfiança. Este modo de vida traz o Senhor notavelmente para perto, manhã após manhã. Ele inspeciona nossos suprimentos para que possa enviar ajuda conforme necessário. Nunca tive maior consciência da presença do Senhor do que quando, depois do café da manhã, não havia sobrado nada para o jantar, e então o Senhor providenciou para o jantar para mais de 100 pessoas, ou quando depois do jantar não havia nada para o chá e ainda assim o Senhor providenciou o chá. Tudo isso sem que um único ser humano tenha sido informado de nossas necessidades. Uma coisa é certa, não estamos cansados de fazer a obra do Senhor dessa maneira. Muitas pessoas comentaram que tal modo de vida deve fazer com que a mente pense continuamente em como obter comida e roupas, tornando-se assim uma maneira imprópria para o trabalho espiritual. Eu respondo que nossas mentes raramente são preocupadas com as necessidades da vida, porque o cuidado delas é colocado sobre o nosso Pai. Porque somos seus filhos, Ele não apenas nos permite fazê-lo, mas também deseja que o façamos. Não pense que essas respostas à oração são apenas para nós e não podem ser desfrutadas por todos os santos. Todo filho de Deus não é chamado pelo Senhor para estabelecer escolas e orfanatos e confiar no Senhor para todos os meios necessários. No entanto, não há razão para que você não experimente, muito mais abundantemente do que nós agora, sua disposição de responder às orações de seus filhos. Prove a fidelidade de Deus levando todos os seus desejos a Ele. Apenas mantenha um coração reto, mas se você vive em pecado, e se você deliberadamente e habitualmente faz coisas que você sabe que são contrárias à vontade de Deus, então você não pode esperar que Ele ouça. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz do coração. Salmo 66, 18 e 19. Alguns pontos mais interessantes são, durante este ano, 6 dias de escolas para crianças pobres foram totalmente apoiadas pelos fundos da nossa instituição. O número total de crianças que frequentaram as creches por meio da instituição desde a sua formação é de 2.216. O número daqueles atualmente nas escolas de 6 dias é de 303. Essas escolas diurnas têm sido assistidas por crianças que pagam cerca de 1/6 de suas próprias despesas. Uma escola dominical foi inteiramente apoiada pelos fundos da instituição. Desde a formação da instituição, uma escola de adultos está ligada a ela. Nas tardes de domingo, desde que começou, cerca de 150 adultos foram instruídos. Distribuímos muitas Bíblias e testamentos e apoiamos o trabalho missionário. Durante os últimos 14 meses, realizamos estudos bíblicos, especialmente para crianças. Elas demonstraram grande interesse nessas reuniões e eu atribuo isso ao Senhor com gratidão. Eu acredito que é tal estudo um precursor de uma bênção maior. 6.
Durante o ano passado, 3 das crianças da escola dominical foram recebidas em comunhão. No final do ano passado, 8 órfãos foram recebidos e durante o presente ano, mais 14 foram recebidos. No relatório do ano passado, afirmamos que procurávamos frutos na conversão das crianças. Oramos fervorosamente por eles e o Senhor tratou conosco de acordo com nossas expectativas, mas eu espero muito mais do que vimos. O objetivo principal de nosso trabalho é demonstrar a realidade do poder com Deus em oração. Como esperávamos e como tem sido nossa oração, o Senhor nos dá a alegria de ver uma criança após a outra sendo trazida a Ele. Parece-me que os crentes geralmente esperam muito pouco fruto presente de seus trabalhos. Entre as crianças, eles esperam que o Senhor algum dia confirme sua instituição e responda às orações que eles fazem em favor das crianças. A Bíblia nos assegura que em tudo que fazemos para o Senhor, incluindo criar filhos no temor do Senhor, nosso trabalho não é em vão. Devemos evitar pensar que não importa se vemos ou não o fruto presente. Pelo contrário, não devemos dar descanso ao Senhor até vermos os frutos. Portanto, na oração perseverante, porém submissa, devemos fazer os nossos pedidos a Deus. Agora estou procurando por muitas outras crianças para serem convertidas.